Além disso, Newton, em vez de medir a velocidade apenas do objeto, ele procurava medir uma outra grandeza chamada quantidade de movimento. Quantidade de movimento. A quantidade de movimento nada mais é que o produto da massa pela velocidade. Como velocidade é uma grandeza vetorial, quantidade de movimento também o é. E o vetor quantidade de movimento tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade do objeto. Newton, então, no princípio lá, na matemática, ele mostra para o mundo uma ideia que ele verificou experimentalmente, que o impulso aplicado no objeto era numericamente igual à variação da quantidade de movimento desse objeto. Então tu vê, né? Na verdade a segunda lei de Newton, ela originou com um formato diferencial, na verdade, uma matemática um pouquinho diferente, mas essa era a ideia escrita. A ideia escrita era isso, que o impulso aplicado num objeto é igual à variação da quantidade do seu movimento. Para te mostrar que isso que hoje no ensino médio a gente chama de teorema do impulso, para a gente mostrar que isso é a lei de Newton transformada, é simples pra caramba. Pelas definições que eu acabei de apresentar, impulso é força vezes tempo. Variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. Quantidade de movimento, massa vezes se, mas só se a massa é constante, ou seja, não mudou a massa do objeto ao longo do fenômeno, eu posso colocar o F, o M em evidência, concordam comigo? E só por isso eu poderia escrever força vezes variação do tempo é massa vezes ΔV. Certo? E dividindo ambos os lados da igualdade por ΔT, eu mostro, já que a aceleração é ΔV sobre ΔT, o famoso física, meu amor, que é a expressão que a gente reconhece no ensino médio como sendo a segunda lei de Newton, né? Que na verdade é só um formato que ela assume quando a massa é constante. Outra suposição que se faz aqui, né, é que essa força aqui, já que eu separei o impulso em força vezes tempo, eu também estou supondo que essa força vai se manter constante. Tu vê, na verdade, física, meu amor, e aquilo ali resolvem a maioria dos problemas que essa nova forma de encarar vai resolver. Só que às vezes conhecer essa teoria pode facilitar muito a nossa vida. Principalmente no que diz respeito do choque de corpos, quando os dois corpinhos se chocam e a gente tem que calcular o que aconteceu com eles depois do choque. Então, impulso, força vezes tempo, dá para calcular também através da área do gráfico força vezes tempo. Newton segundo. Quantidade de movimento, m vezes v. Qual é a unidade para quantidade de movimento no sistema internacional, por favor? Obrigado, quilograma metro por segundo. E se eu no teorema do impulso estou igualando essas duas grandezas, vocês devem concordar comigo que no fundo elas têm que ter a mesma unidade. O que eu estou dizendo é que Newton segundo tem que ser a mesma coisa que quilograma metro por segundo. E de fato, porque Newton vem de massa vezes aceleração, né? Massa, que é quilograma, vezes a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, multiplicado mais uma vez por segundo, corta o segundo de cima com o de baixo, mostrando que ora aparece Newton segundo, ora aparece quilograma metro por segundo nos problemas, não interfere em nada, então, eles são a mesma coisa. Seria aceitável botar aqui a quantidade de movimento do Newton segundo? Sim, sem problema nenhum, absolutamente aceitável. Absolutamente aceitável. E às vezes eles fazem isso justamente para ver se gera algum tipo de insegurança, né? É isso aí. Show de bola! Vou fazer um exercíciozinho para te motivar e é contigo. Já eu te vejo que no volume 9 vai ser a continuação natural dessa matéria. Vai ter o coeficiente de restituição, choque perfeitamente elástico, inelástico, certo? E parcialmente elástico. Aquela vai ser natural a continuação disso.